Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. Chegou a hora da nossa coluna de economia, o Pensa Economia, com Marcos Evangelista, parceiro nosso, economista, que já está conectado. Tudo bem, Marcos? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Diene. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes da Rádio Band News FM. Bem-vindo, meu amigo, mais uma vez aqui. Hoje, o tema que você propõe tratar aqui na coluna é a produção industrial do Amazonas, que ganhou destaque nacional, o que mostra o valor da indústria local. É isso, meu amigo. Isso, sem dúvida nenhuma, nós calamos boca de muita gente, com certeza, porque a produção do Amazonas se destacou. Basta lhe dizer, Rafael, que São Paulo teve um crescimento de abaixo de 1%, 0 ponto, se eu não me engano, 0,8%. Amazonas bateu 16% de crescimento, sendo o salvador da pátria nesses primeiros 2 meses do ano. Então isso vem em bom momento, uma vez que a gente ainda está aguardando aí as leis complementares da reforma tributária. Isso mostra que o modelo está mais vivo do que nunca e precisa ser protegido, Então ele foi o estado que teve o maior crescimento nos primeiros dois meses do ano, E isso deixa nós, economistas aqui da terra, muito satisfeitos, Isso aí é um cala-boca para muita gente. O Alckmin teve aqui agora no CAIS, e eu tenho certeza, com a vinda dele, com esses números que foram divulgados ontem, de crescimento industrial, onde o Amazonas se destacou e muito, eu acho que a gente tem aí uma mudança de pensamento sobre o nosso modelo, viu, Rafael? Ô Marcos, isso é importante também. Até te interrompi, né, Paula? Desculpa. Não. Eu só ia complementar essa questão, porque é importante também que a população saiba disso, que se intere em relação a isso, porque não é raro que a gente, em conversas, mesmo entre amigos e outras pessoas de outros estados, que se chegue nessa questão da economia e tudo mais, que se chegue na questão da Zona Franca e fale, vocês têm uma bengala por lá, É importante a população saber que isso não é uma bengala, que existe uma produção industrial aqui que também beneficia o país, Com certeza, isso deveria ser melhor divulgado, a todos os 4 cantos aí do país, porque realmente mostra que a Zona Franca não é uma maquiagem, como o pessoal continua falando, E sim uma fonte geradora de riqueza para o país, Afinal de contas, boa parte do PIB acaba sendo influenciada pelo nosso movimento industrial, e, sem sombra de dúvida, isso tem que ser protegido. Afinal de contas, ele é um modelo de desenvolvimento para regiões isoladas. E o Amazonas, quer queira ou não, é uma região isolada e o modelo tem cumprido seu papel e por isso foi criado. E, Rafael e Marcos, não somente as pessoas que moram fora de Manaus, do Amazonas, que questionam o modelo Zona Franca de Manaus, os próprios amazonenses, as pessoas que vivem aqui em Manaus, questionaram e até colocaram em xeque, por falta de informação e por muita ignorância, o modelo. Eu lembro que isso em 2021 e 2022, principalmente em 2022, porque havia aí uma narrativa, principalmente do governo Bolsonaro, de que a Zona Franca prejudicava o restante do país no sentido de crescimento industrial e também de igualdade de competitividade. E a gente sabe que isso não procede, principalmente do ponto de vista de competitividade, porque nós nunca vamos ter a condição de competir, por exemplo, com as indústrias de São Paulo, que estão ali, bem no centro do país, que embora estejam em São Paulo, na região sudeste, geograficamente, elas são o centro econômico do país e até da América Latina. Então, é difícil ali competir com eles. E é importante a gente falar, inclusive, para o amazonense, valorize a Zona Franca de Manaus, porque é daqui que o Estado vive e sobrevive. Agora, dentro desse contexto, Marcos, a gente está naquele processo de elaboração das leis complementares para a reforma tributária.
E é claro que é importante ter esses números até para dar celeridade à implantação e elaboração, principalmente, inicialmente, dessas leis. E quando eu falo dessas leis, eu falo principalmente da criação daquele fundo de compensação tributária, o qual você criticou muito, inclusive, com toda razão, que você disse que deveria ter logo se criado a partir da própria reforma esse fundo para fazer essas compensações. Você acha que isso pode impactar também na celeridade da elaboração dessas leis? Eu acho que vai dar celeridade, vai dar uma outra conotação. Só um pequeno adendo, Paula, só para deixar bem claro. Na questão, quando você fala assim, presidente Bolsonaro, não foi o presidente, mas sim a sua equipe econômica, né? Igual a equipe econômica que está hoje patinando aí no governo atual. Então, é a equipe econômica que dá aí essa direção, tá? Então, a equipe econômica hoje ela é muito pior do que a equipe econômica anterior, né? Então, a gente espera que, apesar de tudo que está sendo feito para maquiar a realidade da economia do país, a gente tem aí um desfecho positivo, principalmente para o nosso modelo, e essas leis complementares venham, de fato, mantendo a proteção que a gente precisa. Por quê? Só para o nosso ouvinte entender. Se numa canetada a gente perder algum incentivo fiscal, a vantagem tributária vai para o saco. E sem vantagem tributária, você acha que vai ficar alguma indústria aqui? Não vai. Elas vão sair daqui e vão para próximo dos grandes centros consumidores, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, por isso que eu acho salutar e trouxe esse tema para a gente hoje, que houve essa repercussão positiva, né? Mostrando aí, não, a gente precisa, de fato, valorizar as indústrias, o modelo Zona Franca de Manaus. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Muito bem. Marcos Evangelista aqui trazendo informações para a gente, trazendo também análise em relação ao momento atual da economia. Mais alguma coisa, Paula, Diane Brissol? Olha, Marcos, eu ainda tenho assim, meu questionamento em relação a essa questão das equipes econômicas. Mas a gente vai tomar um café, eu e o Marcos, Rafael, senão as pessoas não vão ter paciência para ouvir esse debate. Porque, olha, o que Bolsonaro, o que o Paulo Guedes, que era homem de confiança, ex-ministro da Economia, falou da Zona Franca, de como ele difamou a Zona Franca de Manaus para todo o Brasil e até para todo mundo. Olha, isso não está aí desenhado muito bem. O que você acha que o Haddad está fazendo hoje? Eu acho que o Haddad, pelo menos, não nos trata de uma forma infame, assim, como lembra, não de uma forma difamatória, né? Como o Paulo Guedes, inclusive, usava a palavra de baixo calão para falar da Zona Franca de Manaus, sabe? Eu não estou dizendo que eles são perfeitos, Marcos, que Haddad não é, e quando a gente fala de política, não há perfeição, não. E há muitos interesses escusos ali que não são demonstrados. Mas, assim, pelo menos a gente não é difamado, né? Com palavras de baixo calão que Bolsonaro e Paulo Guedes usavam em relação à Zona Franca. Mas, em relação à questão da maquiagem da economia, de fato, há algumas coisas que precisam ser questionadas. Os números que são mostrados pelo IBGE, mostrados pela Fundação Getúlio Vargas e por outras instituições que estudam, mas que a gente não vê isso na ponta. De fato, isso aí precisa ser mesmo revisto. Vamos marcar um café para a gente ajustar aí essa conversa. Senão as pessoas vão reclamar aqui que a gente está comentando muito, eles querem mais notícias, pelo menos é o que o Rafael está comentando, mostrando aqui dos comentários. Obrigada, Marcos. Valeu, Marcos Grande abraço a todos, até a próxima quinta, Rafael.